interessante, eu tive uma piora de 30% no meu CLV quando eu aumentei em 15% o meu CAC por causa da questão do custo de capital. Isso é uma merda? Isso é péssimo? Vamos olhar. Para o nosso caso aqui, é exatamente o quanto que a sua máquina de vendas vai retornar para o resultado da sua empresa. Então eu vou ter dois problemas aqui, que é o fluxo de caixa, que eu vou demorar meses para netar, né, para buscar os 10 mil. Logo, você deveria ter alguma alavanca importante no retorno que o negócio vai te trazer. Por que isso não necessariamente é a decisão mais inteligente? Dívida não é uma questão de tomar ou não tomar. Ele vai pagar o banco paga o poupador e assim a cadeia do capitalismo funciona. É recomendável que se faça com dinheiro de terceiros. No curto prazo, eu não consigo fazer muita loucura para aumentar a LTV. O que eu consigo, com certeza, é adquirir mais clientes. Neste mês de outubro de 2025, a V4 Company completou 13 anos de existência. E nesse mês, mais de 1.200 empresas assinaram um contrato de serviço com a V4. E basicamente 100% delas foram adquiridas com marketing digital, com mídia, com tráfego pago, em um investimento de cerca de 5 milhões de reais feito nesse único mês. Nesse único mês, mais de 10 mil empresas se cadastraram para contratar o serviço da V4 Company. Ou seja, a V4 Company é uma empresa B2B que usa mídia digital, mídia paga, tráfego, milhões de reais para adquirir novos clientes, empresas, que é muito mais difícil do que adquirir consumidores. Então, se você tem uma empresa que quer adquirir clientes B2B ou B2C, que seria mais fácil que o nosso cenário, esse case de hoje é o exemplo prático de como fazer a conta certa para saber se vale a pena aumentar ou reduzir o seu investimento em aquisição de clientes. E há 10 anos atrás, a gente fez o nosso primeiro investimento, que foi R$400, para validar esse canal de compra de clientes, de aquisição de clientes. E dos primeiros 400 até hoje, que chega nos 4, 5 milhões por mês de investimento, uma ferramenta foi fundamental para garantir essa alavanca, que foi dívida. Muitas vezes eu falei isso aqui no meu canal, que a gente ficou anos, por exemplo, sem pagar imposto em dia, que era a nossa principal fonte de capital que a gente utilizava para financiar tráfego pago, mídia digital, ads, para adquirir clientes e depois usar o fluxo de caixa desses clientes para pagar a dívida e retornar para os nossos acionistas. Sem esse veículo que nos fez ter milhões de reais em dívida, mas centenas de milhões em valor, a gente não teria alavancado nesse curto espaço de tempo e ter construído o maior case desse setor em pouquíssimo tempo. Então, se você é dono de empresa ou marqueteiro, hoje a gente vai fazer a conta fundamental para você entender quanto você pode gastar mais, quanto o seu custo de aquisição de cliente pode piorar e ainda assim você ganhar dinheiro comprando melhores clientes, independente do seu custo de aquisição, independente do seu retorno sobre o investimento de mídia piorar. E para explicar isso, com certeza, esse é o único canal do YouTube sobre marketing, sobre comunicação, que traz um CFO para falar para você sobre a matemática da coisa. Estamos aqui com o Thomas Black, CFO da V4 Company. Seja bem-vindo ao Cientista do Marketing. Boa, Daniel, muito obrigado. Ansioso aí para ajudar essa turma a encontrar as alavancas e não ter medo de alguns jargões que ficaram tradicionais aí na gestão de máquinas de venda, no investimento em aquisição de clientes e conseguir de fato alavancar as operações. Thomas, dá um resumo da tua história antes de chegar aqui na V4. Boa, antes da V4, então, já que na V4 temos cerca de 17 meses trabalhando juntos, né? Uhum. Antes tenho aí um pouco mais de 15 anos de trajetória na carreira em finanças corporativas, passando por setores que vão desde bancos, auditoria Big Four, indústria, empresas de serviços, tecnologia, todas grandíssimas companhias nacionais e algumas internacionais também, com alguns highlights na carreira, como o IPO da Neogrid em 2020, follow-on da Positivo Tecnologia em 2020 também, então na última boa janela de captação de recursos eu consegui emplacar 2 ofertas, foi bastante relevante para o desenvolvimento da carreira, e tento colocar esse conhecimento... E algumas dívidas aí, além dos IPOs. Essas eu não consigo nem contar, mas está facilmente para cima de algumas dezenas de bilhões. E a gente tem juntos aqui construído uma estrutura cada vez mais robusta financeira na V4 para conseguir financiar nossa máquina de aquisição, gerar mais retorno para todos os acionistas, enquanto a gente gera valor para os nossos clientes. A gente sabe que muitos das empresas que nos acompanham aqui não têm uma estrutura, não têm acesso a um suporte mais sofisticado de finanças, e os marqueteiros acabam olhando mais para como ganhar seguidores e gerar lead, e esquecem de como cascatear isso até chegar na última linha da empresa, gerando mais
margem. E às vezes tem dificuldade de explicar isso para os seus stakeholders, para os seus clientes, para o CEO das empresas. Então hoje vocês vão entender mais profundo a matemática. Eu não vou falar aqui de CAC e LTV, tá? Somente, esse sim é uma parte da fórmula, mas a gente vai mais profundo do que isso para entender que sim, você pode, por exemplo, aumentar em 20% o seu custo de aquisição de cliente e ainda assim ser um bom negócio para gerar mais valor na última linha para a sua empresa. Então esse é um pouco do propósito aqui hoje. Qual é a moral dessa fórmula? Temos uma fórmula aqui para a galera entender, vamos por partes aqui. Eu vou começar, acho que, destrinchando umas partes dela aqui, tu me fala se tá bom ou ruim, a gente vai fazendo diferente, o Black. Vou pegar primeiro o CAC aqui, tá? Então, muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui já sabem o que é o CAC, mas só para garantir, tá? Vou explicar do meu jeito aqui e tu me corrige se eu estiver errado. Então, vamos dizer que a gente colocou lá R$100 mil na meta, tá? Num veículo de mídia, e a gente conseguiu 10 clientes novos através do funil. Esses 100 mil geraram X alcances, Y pessoas cadastraram e 10 compraram pela primeira vez, tá? Os que tem um A aqui, é o custo de aquisição do cliente. Ele comprou pela primeira vez na empresa, nunca tinha comprado na vida da nossa empresa. Que é uma das perguntas que você tem que responder: quantos clientes você tem? Você tem 1.000, 10 mil, 100 mil? Quantos compraram na vida? Quantos poderiam comprar? A V4 tem 30 mil clientes na história, mas a gente está no mercado de 1 milhão de empresas que podem ser clientes da V4, ou seja, a gente tem 970 mil empresas que nunca compraram da V4, fora todas que são criadas todos os meses. Então a gente precisa adquirir muito cliente. E esse é o principal trabalho da aquisição no marketing, adquirir novos clientes. Então, a gente teve aqui 100 mil de investimento para trazer 10 clientes, nós tivemos R$10 mil de custo de aquisição do cliente, de CAC. É isso. Basicamente, dividir um pelo outro. Então, seu trabalho é gastar mais para adquirir cliente. Será que 10 mil é bom ou ruim? Essa é a próxima conta que você faria, a próxima pergunta que você faria, né? Exatamente. Porque escolher alocar o dinheiro na mídia, no ad, no tráfego, na meta, é igual a gente escolher construir uma sede para a empresa, construir uma fábrica, é sobre alocação de capital. Sem dúvida. E aí a gente vai comparar se isso traz mais retorno do que as alternativas. E aí vem a segunda parte da conta aqui, que é o nosso LTV, começando de trás para frente. O que é o nosso LTV? Se eu trouxe esse cliente, a pergunta que eu vou fazer é, no tempo, ele vai trazer qual dinheiro? Então, no primeiro mês, ele trouxe, por exemplo, vamos lá, R$1.000 de receita, tá, para minha empresa. No segundo mês, ele trouxe mais 1.000. No terceiro mês, ele trouxe mais 1.000. E ele vai repetindo essa sequência, vamos dizer assim, por 30 meses. Tá? Ele vai ficar 30 meses com a minha empresa. Ao longo de 30 meses, gastando R$1.000 por mês, eu vou ter feito aqui equivalente a R$30 mil com esse cliente. Essa é a receita total que esse cliente gerou. Tem várias formas de tu identificar isso, mas no fim das contas é a receita total que ele gerou ao longo de 30 meses. Isso foi bom ou ruim, dado que eu gastei R$10 mil? Teoricamente eu ainda não consigo responder, porque eu não sei quanto isso foi de margem. Depende do que eu vendi para esse cara. Vamos dizer que o que eu vendi para esse cara gerou uma margem de 50%. Uma margem de contribuição para contribuir com os custos fixos de 50%. Então, tirando todo o meu custo de mercadoria vendida, de serviço cliente, impostos, não é o teu lucro líquido, que tu pode explicar o quanto tu quiser também, Black, mas não é teu lucro líquido, não é teu EBITDA, é a tua margem de contribuição, vem antes de tudo isso. É essa margem de contribuição que vai contribuir para conseguir chegar lá no lucro líquido. Então, se fosse 50%, seria R$15 mil de margem de contribuição. Perfeito. A ideia da margem de contribuição é justamente, como o Daniel falou, evidenciar o quanto a receita trazida a partir do investimento na máquina de vendas contribui para o resultado da companhia. As linhas que vêm na demonstração de resultado abaixo disso, aí são outras frentes de gestão, que também são importantes, mas para o nosso caso aqui, é exatamente o quanto que a sua máquina de vendas vai retornar para o resultado da sua empresa. Se eu olhar aqui, tem algumas métricas que os marqueteiros olham, tá? Por exemplo, ROAS. ROAS a gente nem falou aqui, que ele investiu 10 mil para fazer 30, então ele teve cerca de 3 vezes de ROAS, mas é meio que foda-se, porque depende da margem que isso gera. É um indicador quase irrelevante, apesar dele ser uma proxy do que a gente quer saber. Mas o que a gente quer saber é isso aqui. Pô, se eu gerei 15 mil de margem de contribuição para 10 mil reais, pô, já foi interessante, porque eu vou pagar os 10 mil reais e ainda vai sobrar 5K. Então são quase 50% de retorno sobre esse investimento que a gente fez aqui na aquisição desse cliente. Tem um probleminha aqui, né, o Black, que foi ao longo de 30 meses.
Então eu vou ter uma questão de perda do valor do dinheiro no tempo, né? Na verdade, esses 5 mil não vão valer 5 mil, né? Exato. Se fizéssemos a valor presente, ele seria algo inferior a isso em razão da deterioração do dinheiro no tempo. Exato. Então, ó, o problema é, saiu 10 mil agora e os 5 mil de delta, ou os 15 mil total, vão vir só ao longo de 30 meses. Então eu vou ter dois problemas aqui, que é o fluxo de caixa, que eu vou demorar meses para netar, né, para buscar os 10 mil e depois para gerar aquele valor. Só que aquele valor no tempo, ele não vale a mesma coisa. Mas ainda assim, a gente falaria aqui de uns 4, 3 mil e poucos reais de valor presente líquido do dinheiro. Poderia ainda ficar interessante. Dado que demorou basicamente mais de 2 anos, eu precisaria de pelo menos 30%, 40% de retorno para começar a valer a pena versus outras alternativas, que é, por exemplo, deixar o dinheiro aplicado no CDI, né? Sem dúvida. Então é sempre essa relação que a gente está fazendo. Por exemplo, o que a gente busca aqui na V4, que poucos negócios conseguem fazer? A gente busca ter um ROI direto de uma vez. Então, se a gente está custando, por exemplo, 10 mil, a gente tenta fazer produtos e ações que tragam 10 mil no primeiro momento com esse cliente. A gente não ganha nada, mas a gente também não perde e não tem risco, porque a gente já buscou o investimento no D0. E a partir dali, com a relação com o cliente, a gente tenta descobrir novas formas de gerar mais margem com aquele cliente que agora a gente já teve o custo pago, né? Esse LTV de 15 mil reais, menos esse custo de aquisição aqui de 10 mil reais, vai dar o valor do cliente, que a gente poderia chamar aqui de CLV, Customer Lifetime Value, de 5 mil reais. Teria que trazer talvez o valor presente para esse LTV ser menor do que 15, mas essa conta do valor do dinheiro no tempo a gente pode tirar, deveria tirar na conta de LTV, mas para simplificar aqui vamos dizer que seja 15 mil, seja num tempo menor. Ou você também pode ajustar a sua precificação pelo mesmo esforço para entregar essa receita ao longo do tempo para tentar netar com o mesmo efeito. Jogando mais no preço por causa da perda do valor do dinheiro no tempo, porque ele vai pagar no tempo. Vai ter um impacto da competitividade, mas é uma alternativa também. E aí a gente chega no CLV, que é o valor que a gente tira do cliente. Perfeito. Então esse valor não é nominal, Esse é efetivo, afinal de contas, até se você estiver tentando imaginar o que acontece com o caixa da companhia, pelo menos isolando essa atividade de adquirir e servir o cliente ao longo do tempo, seria exatamente essa relação. Porque você, em algum momento, tem um dispêndio de caixa pelo investimento em aquisição e esse retorno acontece ao longo do tempo. Então, tudo que a gente faz como marqueteiro, aí essa é o alinhamento que tem que ter com o financeiro, cara, não é para ter ROAS, não é para ter lead, é para ter um CLV, um valor do cliente, que é esse valor efetivo de dinheiro, não é o múltiplo, não é a porcentagem, que ele seja o suficiente para entregar um retorno sobre o capital investido melhor que as alternativas. Sem dúvida. Explica um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Por exemplo, se o número fosse 500 reais, seria tão bom quanto 5 mil reais? Certamente não. O que faz ser bom ou não? A decisão que os empresários e executivos de companhia têm que fazer quando investem na sua própria empresa, na verdade, ela está concorrendo com outras iniciativas que o mercado oferta para ele de fazer investimentos. Tá. Por que é que você investe seu dinheiro e tempo na V4? Ou melhor, seu dinheiro. Sim. Porque a V4 te dá um retorno maior como acionista do que você encontraria no seu dashboard da XP, BTG, enfim, qualquer outro banco, ou qualquer outro investimento em ativos, outro rendimento desses ativos que trariam para você no tempo. Então, o empresário, no fim do dia, a empresa dele, como atratividade para o próprio empresário, compete com o portfólio da XP e não com o mercado. Então, por exemplo, quando a gente fala que a taxa lá de juros é 15%, por exemplo, que é mais ou menos o nosso custo de capital aqui na V4. Exato. Esse aqui é o benchmark a ser batido. Se eu não conseguir pelo menos entregar 2 vezes isso, que compensaria, por exemplo, o risco, vai ficar difícil desse negócio fazer sentido economicamente, fica mais fácil eu colocar dinheiro lá na aplicação da XP. Exato. Afinal de contas, é uma comparação de risco mega desproporcional, uma iniciativa privada versus utilizar ativos de renda fixa para obter rendimento. Logo, você deveria ter alguma alavanca importante no retorno que o negócio vai te trazer. Então, se eu alocar 10 mil reais na XP, no final de um ano eu vou ter tido 1.500 reais de retorno desse dinheiro que eu aloquei lá, basicamente a zero risco hoje no cenário brasileiro. Exatamente. Esse é o meu plano A, essa é a minha alternativa A. Se eu jogar para a minha máquina de vendas que está entregando esse CLV sobre os mesmos 10 mil, o que é os 10 mil aqui? É o CAC que a gente falou que estava tendo.
eu vou ter 5 mil reais. É isso que essa conta está me falando. Ou seja, são 50% de retorno sobre o investimento, diferente dos 15. Pô, parece que a alternativa B ela é melhor do que a alternativa A. Sem dúvida. Só que, qual que é o ponto? 50% é muito grande, né? Eu estou investindo só 10 mil. Eu não quero ganhar só efetivamente 5 mil reais, né? A gente quer, na verdade, alocar muito mais dinheiro. Por exemplo, se eu tenho uma linha de crédito, se eu só tenho 100 mil, 10 mil, mas eu tenho uma linha de crédito de 100 mil, se eu tenho 10, ou de 1 milhão de reais, pô, eu poderia pegar essa linha de crédito com o banco, né, e investir 1 milhão de reais e pagar 15% para o banco. Então, qual que é o papel do banco? O banco vai me cobrar os 15%, e ele vai pegar esse dinheiro de um poupador que ele vai pagar, sei lá, 6% lá na poupança pro cara. E ele quer esse spread. Então, o papel do banco aqui na relação é pegar o dinheiro do poupador que não sabe empreender o dinheiro e ele emprestar para o empreendedor que sabe empreender o dinheiro e vai ter essa remuneração. Se ele tiver essa remuneração, ele vai pagar o banco paga o poupador e assim a cadeia do capitalismo funciona. Por isso que se a taxa de juros diminuir, fica mais fácil empreender, porque tu poderia gerar 30% de retorno e ainda ser top se a taxa de juros fosse 7, 6, 5, 10, por exemplo. É isso? Exatamente. Você tem o empresário tem muito mais apetite para tomar risco na sua própria iniciativa, afinal de contas, a competição que ele tem de retorno do dinheiro parado ou aplicado em outras iniciativas mais seguras é menos atrativa, logo ele deveria alavancar suas operações e tentar tirar mais retorno nesse tipo de iniciativa. Quando o empresário, o marqueteiro está olhando isso aqui, ele pensa assim, pô, mas eu não vou pegar dívida, eu vou usar só o meu caixa e eu não tenho nenhuma dívida. Por que isso não necessariamente é a decisão mais inteligente? Bom, primeiro que esse recurso que a companhia tem em caixa, ele poderia ser utilizado em outras iniciativas que podem reperfilar, se tornar novas alavancas, enfim, outros investimentos que a companhia pode fazer nas suas operações. E segundo que se a gente tem iniciativas que representam algum nível de risco, é recomendável que se faça com dinheiro de terceiros. Eu costumo dizer que dívida não é uma questão de tomar ou não tomar, desde que você encontre condições fair para fazer captação, a pergunta que você tem que fazer é para quê? Uhum. Qual é a razão de eu utilizar recursos de terceiros, não se eu deveria utilizar ou não. O mundo ideal é utilizar o máximo de recursos de terceiros e obter o máximo de retorno a partir disso. Logo, se você tem uma máquina de vendas que funciona minimamente decentemente, já parece fazer sentido você alavancar essa máquina de vendas com utilização de capital de terceiros, que é uma outra espécie de alavanca, né? Você consegue fazer muito mais resultado do que você faria com caixa própria. Tem outro lance que eu adicionei aqui, que é o lance do custo de oportunidade, principalmente se a gente está falando de CAC. Anotei isso aqui das outras iniciativas também, que eu acho que é legal. Qual que é a minha visão do custo de oportunidade? Por exemplo, vamos dizer que a empresa que está assistindo, ou que você está trabalhando, ou que você está gerenciando, ela é uma empresa que vende suplemento, vende creatina. Pô, o suplemento ele é um business de winner takes all. A pessoa que consome creatina, ela não usa duas creatinas, ela usa uma ou outra. Então, se você tem um CLV efetivamente top, e um retorno sobre o capital investido top, você deveria comprar o máximo de clientes possível no menor tempo possível. Por quê? Como é um jogo de winner takes all, ou seja, a pessoa não toma duas creatinas, se você não fizer isso, você tem um custo de oportunidade, que é o seu concorrente vai fazer, aquele consumidor vai passar a tomar a creatina do concorrente, e você fica com uma dificuldade de conseguir tirar ele do concorrente. E o seu CLV vai tender a ficar pior no tempo, porque agora você tem esses consumidores na mão de outras alternativas. Que é o nosso caso. Se o nosso cliente tem uma assessoria de marketing, fica mais difícil eu tirar ele desse cliente. Quando a gente começou a alavancar mais a V4, a gente pensou, pô, hoje a maior parte das empresas não fazem nada de marketing. Então, se a gente pegar elas agora, a gente vai pagar muito barato versus o dia que isso for mais claro. Né? Então, esse é um dos grandes ofensores. E o outro que tu falou aqui é as outras iniciativas. Então, imagine que você poderia, por exemplo, desenvolver novos produtos para que nessa jornada do cliente o LTV fosse maior. Exatamente. Você pode utilizar os outros recursos que você tiver na companhia para investir no desenvolvimento de portfólio, expansão de soluções ao cliente. Que às vezes pode ser até mais arriscado desenvolver um novo produto. Então, se tu perder o teu dinheiro, beleza. E você, como a sua máquina fica tão funcional, a máquina de vendas, como a gente está falando de mídia, muito AI, muito dado, fica bem redondinho.
Mídia tende a ser, a máquina de aquisição tende a ser até um investimento de baixo risco, quando ele já está andando, né? Quando a gente fez nossos primeiros investimentos, eles eram com capital próprio, então se a gente perdesse, tudo bem, a gente não teria que pagar ninguém. Quando ele começou a funcionar, a gente falou, cara, se eu botar um pouco mais aqui, estatisticamente, né, nos números aqui do funil, eles tendem a funcionar. Vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar um pouquinho mais. E assim a gente foi alavancando, porque já é um processo continuado. E aí o nosso capital próprio pode ir para umas loucuras que a gente tenta fazer aqui para inventar moda e ver se a gente destrava novo valor, né? Sem dúvida. E o dinheiro é escasso, usar o dinheiro para adquirir um negócio que é óbvio, que já funciona, acaba o dinheiro próprio, eu não consigo fazer coisas que são mais alto risco, né? Então, tem a questão do risco aqui, que é uma parada que a pessoa tem que olhar, tá? Então, beleza, entendi a relação LTV-CAC, é a relação do CLV. Qual que é os outros elementos que estão aqui nessa conta aqui, que eu não faço ideia? Bom, basicamente nós estamos trazendo uma visão de variação de CLV, ou seja, o quanto a máquina de vendas traz para nós como companhia, e nós estamos estimando aqui qual que é o impacto em variação de CLV de um aumento em percentual do meu CAC. Tá. E embaixo é a mesma função linear, só que com essa relação aqui trocada, que é descobrir, a partir do meu apetite para alteração de CLV, quanto que eu posso aumentar o meu CAC. Tá. Então, num cenário hipotético em que o seu CAC fica mais custoso simplesmente pelo fato de você alavancar com dívida, por exemplo, eu estou investindo 10 mil no custo de aquisição do cliente, eu estou pagando à vista na meta. Existe uma opção de eu pagar no crédito, de eu parcelar ou de eu fazer uma dívida. E eu vou ter que pagar 15% ao ano. Só por eu usar o capital de terceiros e não capital próprio, vou liberar esse dinheiro que eu já estou colocando à vista para remunerar os meus acionistas ou para investir em outro treco. Sim. Ou seja, eu não vou crescer minha venda, necessariamente. Eu vou só piorar o meu CAC. Então vamos dizer que eu pegue uma dívida e eu vou ter, né, 15% aqui de juros que eu vou ter que pagar para parcelar isso em um ano. Vamos dizer que seja só isso. Então eu já vou ter o meu CAC em R$11.500, ou seja, 15% pior, sem estar adquirindo mais crédito. Só piorou meu CAC. Exatamente, só pela forma de financiamento que você está encontrando para alimentar a máquina de venda. Isso é uma merda ou não é uma merda? Eis a questão. Depende. Para fazer a mesma coisa, eu diria que talvez seja, mas isso tudo depende do que você vai fazer com o outro dinheiro que você não utilizou. O ponto é aqui, ó. O cara olha para isso aqui e fala assim, tá, então se eu aumentar 15% o meu CAC, eu vou ter 15% menos CLV. Aparece isso, mas não é necessariamente a resposta. Não, porque você tem uma atenuante com o lifetime value que é trazido a partir desse investimento. Tá. Então eu vou atrair, esse é meu CAC, que era esse, na verdade, agora ele ficou pior porque eu peguei dinheiro. O meu LTV, ele continua sendo os mesmos 15 mil reais do exemplo. Então ele não piorou. Então, só que agora eu tenho um CAC de R$11.500. Então eu vou ter um CLV agora de R$3.500. Antes ele era R$5.000. Exato. Ele ficou quanto pior percentualmente aqui? Ele ficou 30% pior. O meu CLV? Exatamente. Antes eu fiz 5 mil, agora eu tive 1.500 a mais de CAC. 30% pior. Olha que interessante, ó. Então a gente tem agora um CLV de R$3.500 de forma efetiva, o que é 30% pior do que os 5 mil que a gente estava trazendo. Olha que interessante, eu tive uma piora de 30% no meu CLV quando eu aumentei em 15% o meu CAC por causa da questão do custo de capital. Isso é uma merda? Isso é péssimo? Vamos olhar, 3,5 sobre os meus 10 mil, que foi o meu investimento original, na verdade, no fim sobrou efetivamente para mim. O que eu ganhei foi R$3.500 sobre R$10.500 no período de 12 meses aqui. Então, na prática, eu tive 35% de retorno sobre o meu capital investido. Eu tive até mais retorno, mas é que eu já descontei a dívida, né? Porque eu já paguei o CAC. Exatamente. Então, o retorno pro acionista foi 35%. Eu ainda tenho um retorno acima da taxa mínima de atratividade, que normalmente, no Brasil, com risco, vai ser de 30%. Porra, mas se eu só não pegar a dívida, eu poderia fazer um cenário melhor aqui. Eu poderia fazer, não ter esse prejuízo de 30%, sim. Mas qual que é a ideia? Se tu alavancar, nesse cenário, você poderia, por exemplo, aumentar 10 vezes a sua capacidade de aquisição. Você poderia ter
vamos dizer que você está investindo só 10 mil, tá? E você está gerando só 3.500 ou 100 mil, algo equivalente. Efetivamente, você está ganhando só 3.500 ou 35 mil ou 350. Se você usar a dívida para fazer 100 mil de investimento ou 1 milhão de investimento, você pode levar o seu ganho efetivo, ou seja, dinheiro no bolso, para, ao invés de ganhar só 5 mil reais que você ganhava antes, você ganhar 35 mil, 350 mil, 3 milhões e meio. E ainda trazer um retorno sobre o seu capital muito bom, mas efetivamente botar um montante de dinheiro maior no seu bolso. Exatamente. Você encontra, então, uma alavanca financeira para conseguir desenvolver a companhia com a mesma relação de retorno que a máquina de vendas proporciona. Sem melhorar nenhum parâmetro, apenas com dívida você consegue alavancar a operação. E aqui a gente está falando, Black, de uma relação aqui de LTV sobre CAC. Aqui a gente está falando de uma empresa que faz 10 mil de CAC para 15 mil reais de LTV, ou seja, ela faz uma relação de 1,5. Para cada real que ela bota, volta o real mais 0,5. O que é péssimo, é um retorno muito baixo. E mesmo com retorno muito baixo, valeria a pena ela piorar o CAC caso ela tenha espaço no custo de oportunidade para conquistar mais clientes. Ou seja, cara, minha relação de LTV sobre CAC está baixo. Mas o quão baixo pode ser ainda para valer a pena? Dá para ser ainda mais baixo, contanto que eu consiga aumentar o montante para efetivamente colocar mais dólares no bolso, tá? Não preciso de uma taxa alta, eu preciso de mais dinheiro nominalmente. Então por que eu estou te falando isso aqui pensando nas empresas que eu sei que nos assistem? Porque quando o cara olha para a relação de LTV sobre CAC, ou seja, o ROI, de 1,5, ele fica tentando aumentar o ROI antes de alavancar e investir mais. Só que isso pode ir contra o conceito do custo-oportunidade. Porque enquanto você está tentando aumentar o ROI, que obviamente é uma das coisas que a gente quer fazer, o seu concorrente está conquistando o cliente no seu lugar, e você pode ter um ROI, pelo contrário, pior. Não porque você piorou o seu marketing, mas porque o mercado capturou a demanda antes de você. Então a conta tem que ser essa. Cara, mesmo que num cenário onde está ruim, se eu piorar o meu LTV sobre CAC, ou seja, se eu piorar o meu CAC, perder CLV, ainda pode ficar melhor se nesse cenário eu aumentar o investimento e capturar mais cliente para que efetivamente eu coloque mais zeros aqui do lado, tá? Agora, ok nesse Exatamente, exemplo? Não fazer representa um débito competitivo que eventualmente vai ser muito pior que qualquer custo financeiro. Tá, beleza. Agora, se eu não quero aumentar a aquisição, eu já adquiro muito cliente, será que ainda assim não valeria a pena, por exemplo, para as outras questões que o Black trouxe, como financiar outras iniciativas, ou botar mais dinheiro no bolso dos acionistas? Eu já invisto muito. Aí vamos pegar um outro cenário. Nesse caso, se essa for a relação de LTV sobre CAC, ou seja, você já investe muito, porque, gente, a administração é meio que, ou você está crescendo pouco e você precisa crescer mais, tendo um retorno sobre o investimento menor, que é exatamente esse exemplo. Então pensa que existem dois tipos de empresa. A empresa que cresce pouco e ela tem um retorno sobre o investimento relativamente baixo. Se ela tem um retorno sobre o investimento relativamente baixo e ela cresce pouco, ela precisa crescer mais. Então, o exemplo que a gente falou, cara, não tem problema a gente reduzir o retorno, que ainda tá bom pra caralho, pra ela crescer mais. Agora a gente vai ter outro tipo de empresa que ela já é muito grande e ela quer agora crescer menos, entregar um retorno maior. Aí não seria essa relação de LTV sobre CAC. Vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente avaliar isso. A maior parte das empresas, o Black, que a gente pega aqui, elas vão ter uma relação de LTV sobre CAC de R$3 de LTV, ou seja, ela gera, sei lá, 30% de receita, 10% de margem, para R$1 de custo de aquisição. Esse é o mais comum, tá? Uhum. Que é o ROI 3. Normalmente as empresas têm muito mais do que isso. Mas esse aqui é o mínimo. É comum tu achar, por exemplo, retorno sobre investimento de mídia no Brasil, na média é 7 vezes. Aí tu tem que fazer o LTV e o CAC, beleza. Então, o CLV dela, atual, é de 2. Tá? Ela gera R$3 de LTV, gasta 1, ela deixa R$2 de LTV. Se ela pegar o CAC dela de 1 e adicionar 20% aqui de custo de capital, ela vai pagar agora 1,2, tá? É isso. Exatamente. Então, se ela tem 3 de LTV, o CLV dela agora vai ser, de 2 caiu para 1,8. Então ficou 10%
pior o meu CLV quando eu aumentei 20% o meu CAC. Exatamente. O LTV, a partir dessa relação de 3, ele já se mostra um bom atenuante do aumento do custo de aquisição. Então, à medida que você tem uma boa relação de retorno da sua máquina de vendas, começa a fazer cada vez mais sentido você aceitar algum custo financeiro ou outro custo que aumente o seu CAC para você manter uma relação de CLV adequada, se estrategicamente fizer sentido, obviamente. Então, nominalmente, eu deixei de ganhar 2 para cada cliente para ganhar 1,8 para cada cliente. Por quê? Porque antes eu pagava R$1 de CAC para gerar 3 de margem. Agora eu estou pagando 1,2 porque eu assumi uma dívida que vai me custar 20%, né, para pagar essa dívida. Então agora, para os mesmos R$3 de margem, eu pago 1,2, ou seja, o meu CLV foi para 1,8, de 2 para 1,8. Isso de 2 para 1,8 é 10% pior, em troca de eu alongar muito mais. Se é 1,8, agora, sobre o meu investimento, que nesse caso meu investimento foi de 1 ainda, porque o capital próprio foi 1, né? Exato. Olha que interessante, o capital próprio ainda é 1. Na real, tu tá adquirindo um cliente que em 1 ano ele tá trazendo dinheiro para pagar os 1,2, que é o dinheiro do terceiro, mais o aluguel do dinheiro que ele te cobrou. Exato. E ele ainda tá deixando 1,8 para você. Exatamente. Então o retorno sobre o capital investido vai ser brutal, porque tu não teve capital investido próprio, né? Sem dúvida. Você tem uma melhor composição de capital dentro da companhia, com mais participação de capital de terceiros do que próprio. Na prática a gente investiu 1 ainda, vai ter entrega mais que 80%, né? 1 para 1,80 de delta vai dar 180%. Exatamente, 180% em 180% de retorno, esse capital me custou 20, então tá absurdamente bom ainda. Sim, e ainda que a gente nem está falando de uma relação de LTV mega esticada, a gente consegue encontrar algumas máquinas de vendas que proporcionam até mais do que isso. Que é a nossa, por exemplo. Exato, mas como a gente está falando de uma tomada de decisão de eventualmente financiar, seja para não utilizar capital próprio, ou seja para conseguir alavancar a quantidade de capital que você aloca na máquina de vendas, é importante ter essa noção que o LTV que você adquire, ele é sempre uma atenuante do custo que você assume para fazer o investimento no momento zero. Acho que essa é a grande lógica aqui. Eu tomar 20% de pênalti financeiro por ter usado capital de terceiros e abrir mão de apenas 10% do retorno que eu teria. Exatamente. Tá. E aqui o que eu ia falar também, top isso, mas você conseguiu encontrar se dentro desse período o cliente retorna todo esse LTV que você vai pagar o CAC para o originador do capital, você criou uma forma de financiar o crescimento da sua empresa sem ter investimento próprio, né? Ter investimento do terceiro. Por exemplo, a própria Meta hoje ela dá linha de crédito sem juros, né? Então muita gente como a gente usa linha de crédito para pagar no tempo. Então também seria um outro hack aqui para a pessoa aumentar o investimento dela sem ter muito problema. Porque aí nem tem custo financeiro, né? Simplesmente é o santo graal do financiamento da máquina de vendas. Aí nesse caso aqui que a empresa já está investindo muito, ela sobrou esse dinheiro que ela investia, esses R$1 de CAC que ela investia, sobrou porque agora ela se alavancou, usou um capital de terceiro, parcelou, e ela pode usar esse dinheiro agora para aportar em coisas mais arriscadas, já que essa máquina ela sabe que ela é certinha e ela perdeu só 10% do dinheiro que ela ganhava, Exato. Que não é um grande BO, mesmo piorando em 20% o CAC. Provavelmente ela pioraria em 15%, talvez até menos, a depender do que ela usar aqui de fonte. Ou financiar outras iniciativas, ou distribuir dividendo antes do final do período. A parte dos dividendos e do restante da lucratividade da companhia conversa bastante com o que está abaixo da margem de contribuição, mas quando a gente olha para a geração de top line e o esforço que é necessário para isso em termos monetários, a gente encontra aqui relações que ficam melhores ou que minimamente se mantêm atrativas mesmo com a utilização de capital de terceiros que tem custo. Cara, tem uma forma que a gente consegue deixar graficamente melhor compreensível essa relação aqui e reforça o quão importante é você ter uma empresa que consegue extrair valor da relação que tem com seus clientes, obviamente por gerar valor, com relações superiores de LTV sobre CAC. Tá. Chega a um nível perto das 7 vezes de LTV CAC, que um aumento de 20% no seu CAC compromete apenas cerca de 3% no seu CLV.
Tu quer fazer uma tabela disso? A gente pode fazer, porque isso aqui é uma função linear que o resultado vira algo hiperbólico. Então aqui a gente consegue identificar o comportamento da hipérbole que eu mencionei, que nada mais é do que um resultado dessas equações considerando diferentes relações de LTV sobre CAC para um mesmo adicional de custo de aquisição, no caso aqui no nosso exemplo, em razão de utilizar capital de terceiros, mas pode ser outras formas de financiamento, na ordem de 20%. No eixo vertical nós temos a perda de CLV em percentual, e no eixo horizontal a relação de LTV sobre CAC de cada companhia. Então a gente até já fez o exercício com LTV sobre CAC de 3 e a gente calculou que perdia 10% de CLV. Quando a gente sobe a relação de LTV sobre CAC para 5 vezes, essa perda de CLV ela é de menos 5%. E quando a gente chega até a relação de LTV sobre CAC de 7 vezes, a perda de CLV representa 3,33%, lembrando que nós aumentamos o CAC em 20%. Então a gente está pegando diferentes empresas. Então a empresa que está nos vendo aqui, ela pode ter uma relação de LTV sobre CAC de 3, ela pode ter 5, ela pode ter 7. Se ela tiver 3, a gente explicou, e ela aumentar 20% o CAC, cara, ela vai perder só 10. Só 10% de CLV, ou seja, efetivamente ela ganhou 10% menos dinheiro, piorando 20% de dinheiro o custo dela adquirir aquele cliente. Só que se essa empresa tem um LTV sobre CAC de 5,5, ou seja, gasta R$1 para gerar 5,5 de LTV, o CLV dela, o dinheiro efetivo que ela ganha, vai piorar só 5%, piorando em 20% o CAC. Se essa relação é de 7 vezes, ou seja, ela gera R$7 de margem para R$1 para adquirir esse cliente, e ela piorar para em 20% o custo de adquirir esse cliente, ela piora só 3% o valor efetivo que ela ganha no final do período, tá? Então o ponto é, a palavra do vídeo, gente, é efetivo. Ou seja, o que interessa é o dinheiro, não o percentual ou os multiplicadores que a gente olha muito também de ROI, de LTV sobre CAC. No fim, a gente quer botar mais dinheiro no bolso de acionista acima do custo de capital, acima da taxa mínima de atratividade dessa empresa. Exatamente, e aqui reforça o quanto marqueteiros, empreendedores, executivos deveriam buscar construir uma boa máquina de vendas, afinal de contas você pode inclusive tolerar uma piora da manutenção dessa máquina ou do investimento na aquisição, porque você consegue, através do valor gerado ao longo do tempo, atenuar os efeitos de uma piora da... Às vezes aqui, a gente deu um exemplo com 20%, mas a gente está falando, acredito eu, então, que eu poderia, que eu acho que é o que tu quis dizer aqui, talvez aceitar o meu CAC piorar 100%, ficar 2 vezes mais caro, a depender da relação que eu tenho aqui, nos casos das relações maiores. Exatamente. Essa fórmula de baixo, que ela pode parecer mega complexa, mas na verdade ela é a mesma coisa que a de cima, só que com essa relação aqui trocada, é onde você encontra qual percentual de CAC você pode tolerar. Piorar? Isso, você pode tolerar uma piora a partir do quanto você quer piorar de CLV. Então vamos lá, se o CLV conversa mais com o que vai entrar no meu bolso no fim do dia, quando eu fechar o resultado, que é o efetivo, que é muito importante, eu posso fazer essa relação aqui inversa e descobrir o quanto eu tolero de piora do CAC em percentual, a partir do quanto eu tenho apetite para uma piora de CLV. E como é que eu mapearia esse apetite? Tem o cenário da escala, né? Eu posso aceitar piorar se eu contanto que eu escale. Então a gente tá falando assim, uma empresa que investe 10 mil de mídia, ela gera, sei lá, 50 mil de CLV total, né? Essa é a margem que a máquina de vendas ela tá trazendo. Porque 50 mil é nada, eu quero gerar 500 mil. Pô, para gerar 500 mil, eu preciso piorar até quanto o meu CAC e ainda assim gerar 500 mil. Sim. Que eu acho que esse é o build-up que a gente tenta fazer muito aqui, né? Cara, no fim é isso que eu quero dinheiro acima, com uma taxa de retorno interessante para conseguir dinheiro para financiar essa máquina. Quanto que eu posso piorar o meu CAC? Porque não adianta eu ter o CAC de 1 para 50, mas gerar só 50 de margem. É melhor eu ter ele de 1 para 3 e gerar 500 mil efetivamente. Porque no fim das contas eu quero um montante de dinheiro. Sim, por isso é muito importante olhar para o efetivo, como a gente está falando, e ainda existem os outros itens que são estratégicos, né? Que a gente mencionou no começo, que conversa bastante com os itens que você colocou, do custo de oportunidade, entre outros. E sem contar também que se você utiliza, por exemplo, o recurso, você como empresário, executivo, marqueteiro, utiliza os recursos que você tem disponíveis para
melhorar seu portfólio, realizar aquisições, ou seja lá o que for que faz você extrair mais valor da mesma base que já foi adquirida ao longo do tempo, você ainda vai entrar em algo que a gente não mencionou aqui para não colocar muitos elementos, mas no NRR, que ele é um potencializador de LTV e que ele deixa essa relação ainda mais atenuada. Isso. Então é algo que faz de fato fazer sentido a se considerar na utilização de recursos. O resumo disso que tu está falando cara, uma vez que o cliente está aqui dentro, abre ele formas de eu extrair mais valor desse cliente. Só que 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então essas coisas, para elas darem efeito, vai um tempo, vai um monte de teste e erro. No curto prazo, eu não consigo fazer muita loucura para aumentar a LTV. O que eu consigo, com certeza, é adquirir mais clientes se eu topar pagar mais caro. Porque comprar cliente é um jogo muito simples, dar dinheiro para a meta, ela te dá alcance, te dá cliente. Então, o fator que tu mais controla, se tu topar piorar o teu CAC, tu consegue mais cliente. Todo o nosso papo aqui é o quanto eu posso tolerar piorar esse CAC e ainda valer a pena economicamente, que depende de eu olhar efetivamente para o meu CLV em relação à taxa interna de retorno que eu preciso ter nessa empresa, seja para pagar as fontes de capital, seja para retornar dinheiro decentemente para os meus acionistas. Sim, e dessa forma aqui, com esse racional, com esse mindset, você está preparado para tomar uma decisão que faça sentido e não ficar confuso. Tá. Para caminhar para o final aqui, para ajudar a galera, porque eu sei que o lance da margem de contribuição é sempre um problema, vamos pensar que a empresa aqui, a gente quer gerar mais dinheiro na última linha. Então existe uma linha aqui e eu quero gerar mais dinheiro nessa última linha. Ela é uma derivada, para me chegar nela, eu preciso ter, vamos lá, EBITDA, que todo mundo ouve falar. Tá? O EBITDA eu preciso ter o máximo de EBITDA para ele virar caixa. Normalmente, quase 100% do EBITDA vira caixa, a não ser alguns outros negócios. Exato. Para isso, eu vou ter lá, sei lá, um custo fixo. Tá? Então, vamos dizer que o meu custo fixo seja 100. O que é o custo fixo? Ele é fixo, pô. Não importa quanto você venda, você vai ter esse custo de 100. Acima dele, eu vou ter a margem de contribuição. Tá? O que é a margem de contribuição? Ela é o meu custo variável em relação à receita que eu trouxe. Receita líquida, no caso, né? Sim. Então, o que a gente está falando? Então, se eu vendo 10 mil, para vender, eu gasto com mercadoria, com imposto ou com custo de servir, eu vou gastar aqui, sei lá, 3 mil, eu vou ter de margem de contribuição 7 mil. É isso. É isso, 70%. E vamos dizer que eu tenha 1.000 de custo fixo aqui, tá? Para facilitar a conta. Então eu vou gerar de EBITDA 6 mil. Que eu pego esse de 6 mil. Então eu tenho aqui 60% de EBITDA. Pô, até deu um número legal. Abaixo do EBITDA eu vou ter o quê? Vou ter imposto de renda, depreciação, amortização e despesas financeiras. Despesas financeiras, que seria, por exemplo, o custo capital, né? Exato. Mas vai ser muito próximo disso aqui. Qual que é a graça de tudo que a gente falou aqui sobre esse teu mini DRE, esse teu mini DFC que eu estou tentando fazer? Se eu já tenho uma operação que é essa é a minha operação, vamos dizer que eu parto desse ponto, né? Que é interessante eu saber que ponto você parte. Eu já tenho o custo fixo pago. Quanto que esse meu custo fixo suporta demais para cima dele? Por exemplo, tem uma fábrica. Tá? Eu tenho uma fábrica que ela está em 50% da sua capacidade produtiva. Eu tenho um hotel que ele está com 70% de ocupação. Pô, então tu tá me dizendo que esse custo fixo, que é o material que eu comprei, a máquina que eu comprei, o prédio que eu construí, que by the way tá depreciando, faça chuva, faça sol, ou seja, se ele não tá no talo de produção, eu estou tendo um retorno pior porque ele vai depreciar independente disso, eu deveria encontrar uma forma de dobrar essa receita. Por isso que tudo que a gente falou aqui anteriormente é importante, porque se eu gerar o custo de aquisição aqui a ponto de gerar margem, ele basicamente, vamos dizer que eu adicionei então aqui mais, vamos dizer que eu posso dobrar, eu gerei 10 mil reais de receita, com os mesmos 3 mil de custo variável, botei 30 mil, 3 mil de custo variável, eu gerei mais 7 mil de margem de contribuição, só que esse 7 mil eu tive 1.000 de CAC, que é uma parada nova que eu fiz, isso aqui virou só 6 mil, né, no final, que é uma relação ali de 1 para 7. Só que esses 6 mil, eu não vou ter um incremento de custo fixo, porque é a mesma máquina, é o mesmo hotel. Então, basicamente, isso aqui já vai quase para a última linha. Exatamente. Então, eu poderia piorar isso pra caralho. Eu poderia fazer minha relação C2. Eu poderia gastar, sei lá, 6 mil para adquirir esse cliente
porque eu geraria aqui 1.000 a mais na última linha, porque eu já tenho o custo fixo, eu estou falando de um setup cost já instalado, eu adicionaria 1.000 aqui a mais. 1.000 sobre os meus 6.000, vai dar 7, quanto que dá isso aqui de incremento? 1.000 sobre 7? 14,3. Tá. Ó, então eu tinha 6.000 no cenário A, eu fiz o cenário B, eu tive um CAC caro pra caralho pra gerar esses 7.000 de margem, sobrou só 1.000, só que 1.000, cara, é 14%, mais ou menos, mais lucro líquido no bolso desse negócio que já teve um setup cost instalado. Então faz muita diferença, o 14% mais resultado na minha última linha pro meu negócio, que é no caso 1.000, que pode ser R$1 milhão, por exemplo. Se eu tiver piorado pra caralho, que normalmente não é essa relação, como a gente viu nos exemplos. Exato, e aqui a gente tem o marqueteiro explicando exatamente o que é o conceito de alavancagem operacional, que eventualmente o jargão é utilizado mais por financistas, mas é exatamente o que a gente busca fazer para equalizar a DRE da companhia. Legal, então quando você que é dono do marketing, o que você tem que fazer, a gente começou talvez pelo lado mais do marketing, da finança do marketing, mas você tem que entender o cenário. Essa empresa, como ela está hoje, ela aguenta quanto com esse parque instalado dela? Pô, ela é uma empresa de aluguel de carro, ela é uma empresa de aviação, ela já tem um avião, pô. O avião tá voando, se ele estiver vazio, fudeu, o custo fixo vai acontecer anyway. Então, acima desse custo fixo, quando eu fizer uma venda, qual é o custo variável novo? Pô, sei lá, tem custo do imposto, o avião tá voando, não tem nenhum muito custo, né? Vou pagar o imposto e já era, vou ter que ter aeromoça, vou ter que ter o piloto, vou ter que ter o combustível, vai ser tudo igual. Então, vou ter, sei lá, 70% de margem de contribuição nessa passagem nova, essa passagem vendida. Como eu já tenho o custo fixo instalado, eu poderia topar pagar 3, 4, 5, até 7, porque melhor que aquele avião voe cheio, eu tenho um cliente novo para eventualmente vender mais coisa para ele depois, do que eu andar com a porra do avião vazio, com a fábrica parada, com o hotel vazio, que eu ainda posso vender uma Pepsi pro cara lá no meu hotel, já que eu não ganhei dinheiro no book. Então, essa é a contabilidade para marqueteiros, essa é a ciência financeira por trás da máquina de vendas, da máquina de marketing de uma empresa. É isso? É isso mesmo. Alguma coisa que faltou aqui ou é isso? Por fim, basta salientar que uma boa máquina de vendas bem ajustada te deixa capaz de sustentar, se você for um marqueteiro e estiver brigando por orçamento na sua companhia, você acabou de ganhar novos insumos do como você conseguir ampliar seu orçamento de marketing pensando de forma estratégica e colocando mais dinheiro no bolso do acionista. Para todo mundo que quer ter isso escrito no detalhe, o Black vai escrever um material sobre isso e a gente vai deixar aqui algum link para você se cadastrar e receber isso descrito para você estudar com um pouco mais de profundidade. Pode ser? Bora lá. Tá bom. Vamos montar um material e um guia para vocês conseguirem brigar por mais orçamento pro marketing. Até para você ver quanto que pode piorar, tentar encaixar o seu cenário dentro disso aí. Mas sai daqui desse vídeo se inscrevendo no canal, comentando, dando o like, compartilhando com o seu time de finanças, marketing, todos os donos do marketing. A gente vai te mandar material depois disso. Já faz as análises para ver quanto você pode piorar o seu CAC, seja piorando, alocando mais, perdendo eficiência, ou usando o capital de terceiros que vai aumentar o seu custo diretamente, que ainda assim você efetivamente, que é a palavra-chave aqui do vídeo, você vai ganhar mais dinheiro.